Bem-vindo a mais um Café com Consciência! E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Gente, pensa numa mulher bonita. Nossa Senhora! Eu tô aqui com a Zaza Hamid, que é terapeuta sistêmica, médica, especialista em relacionamentos e no feminino. Então, Zaza, bem-vinda ao Café com Consciência. Que honra ter você aqui. Se apresente, por favor. É uma honra enorme estar aqui, Lu. Minha casa também. Com certeza. Uma honra estar aqui com vocês. E eu já fui apresentada por esse lado mais masculino, né? O meu servir, o que eu faço no mundo. E para começar, então, o nosso papo de mulher para mulher, de Sim. feminino. Ai, que delícia. Eu gostaria de falar um pouco também de quem eu sou pela minha parte interna, né? Pela vocês já minha estão história. vendo aonde que tá indo esse assunto, né? Do que a gente vai falar desse ser mulher, desse feminino maravilhoso, né? Que a gente carrega. Então, vamos lá. Quem é essa Zaza nesse feminino? Eu sou a Zaza, eu sou filha da Magnólia, neta da Cleonice e bisneta da Nadir. E a Nadir, a minha bisavó, não tive a honra de conhecê-la, mas ela era aquela mulher do lar, aquela mulher de casa, aquela mulher que não tinha como ir para o mundo e exercer uma função, de acordo com as possibilidades, Sim. né, da época. Da realidade da época, sim. Sim, e aí a minha avó Cleonice já foi outra mulher, outro tipo de mulher, já pôde fazer mais. Então, ela foi para a faculdade, ela trabalhava muito, ela sustentava praticamente sozinha uma família de 7 filhos. E aí veio a minha mãe, a primeira mulher a se formar dos filhos, também teve a oportunidade de trabalha hoje, mas ela teve essa possibilidade de exercer esse feminino mais maduro, que é fora e é dentro. Então, é a partir dessa perspectiva que eu gostaria de começar o nosso assunto, né? Sim, e a gente já estava conversando aqui antes, tá, gente? E ela trouxe uma questão aqui do amadurecimento da mulher. Então, manda ver, Zaza. A gente quer entender aí como que você vê esse amadurecimento. Claro, e como sempre, de um lugar de muita honra, porque eu fui formada no Consciência Sistêmica. Sim. E foi o lugar que me abriu, assim, eu falo muito para Carla e para o Fernando, que foi um parto paterno ali, né? Outra pessoa. Sim, com certeza. Acho que todo mundo que passa sente a mesma coisa. Vai, agora nasce pra vida. Agora vai, né? Depois que a gente vê, não tem mais como desver. Depois que a nossa consciência expande, não tem mais como retornar. E dentro do Consciência Sistêmica, eu tive contato pela primeira vez com essa questão, né? Da esfera da mulher, no seu processo de amadurecimento e de individuação e de ocupar, de fato, o lugar que ela veio aqui ocupar, ela passa por esse processo de estar na esfera da mãe, em um primeiro momento, que eu trago dentro dos meus ensinos, dos meus cursos, como a princesa. E depois ela vai para a esfera do pai, que já vai para o mundo, né? A guerreira, mas ela vai na luta, ela vai e conquista. Mas muitas vezes essa conquista que ela chega, esse ponto que ela chega, nesse caminho ela abdicou, ela se perdeu, ela deixou de lado o feminino. E aí essa conta chega. E aí é a hora de retornar para a esfera materna. Nossa, e é interessante você estar falando, porque a gente vê muito isso, né? O quanto tá essa questão aí das mulheres fortes, guerreiras, que tem que dar conta de tudo, e o quanto que isso pesa, né? E como que é esse voltar para a esfera da mãe? É muito interessante, né? Dentro da minha visão, eu trabalho como o arquétipo da rainha, que é essa mulher tanto com o feminino quanto com o seu masculino integrados, que ela, ao mesmo tempo que ela sabe o seu lugar no mundo, ela ocupa o seu lugar com maestria, ela também está completamente conectada com
a sua criatividade, a sua espiritualidade, o seu mundo interior, o seu sentir. E, Lu, isso é muito forte, né? Então, Sim. você também trabalha com muitas mulheres. É surreal quanto a nossa jornada de hoje em dia e tudo aquilo que nos é pedido para fazer, então aquelas múltiplas funções às vezes pesam. Sim. E talvez você já tenha percebido isso também, mas com muitas mulheres, mulheres super bem-sucedidas, sabe? Mulheres potentes. Quando você pede para fechar os olhos e se conectar consigo mesma, com a sua criança, Gente, é um uma ciricutico, né? Imensa, sim, totalmente. Nossa, e é uma dor profunda, né? Porque não ter essa capacidade, né? Imagina a dor que essa criança passou lá atrás, né? Eu lembro que quando eu estava no curso e eu entrei em contato pela primeira vez com isso, a gente fez um exercício sistêmico e era, então, a gente sentia a esfera da mãe, sentia a esfera do pai, né? Então, entrar em contato com esse feminino, com esse masculino e com esse feminino novamente. E eu fiz esse exercício sistêmico, aí eu completei, aí eu falei, pronto. Agora eu sou uma mulher completa, né? Madura. Tipo, você fez o exercício e, tipo, resolveu os meus problemas? Tomei minha mãe, tomei meu pai já, aqui, tá. ó, neste momento. Não, mas sim, a gente sempre vem nessa ilusão, né? Mas é uma jornada, né? Exatamente. É uma jornada. Exatamente essa jornada que a gente precisa percorrer. Primeiro, a gente precisa tomar consciência, né? Compreender onde a gente travou, o que aconteceu, para que a gente entenda o processo que precisa ser feito, né? Com certeza, e as fichas vão caindo, né? Então, eu gosto muito de trazer essa visão, porque todas nós, não importa o quanto maduras nós somos, ou quanto de idade nós temos, em cada momento de vida, tem um pouquinho da princesa ali. Sim. Então, aquela mulher que literalmente espera o cavalo branco, né? O homem no cavalo branco, aquela salvação. Então, vamos aprofundar aí nesses... São os arquétipos que você... Claro. Vamos aprofundar. O que é a princesa? Então, a princesa é essa mulher que ainda está na esfera da mãe, que literalmente ela espera esse cavalo, esse homem num cavalo branco vir salvá-la. Essa mulher, ela, no triângulo dramático, ela costuma estar ali na vítima. Então, ela é muito impotente, ela não tem aquela força necessária. Fica mais passiva, né? Esperando que alguém vai salvar ela. Exato. E ela se mostra em várias áreas da vida, né? Então, Sim. essa mulher num casamento, a mulher princesa no casamento, ela é aquela que vai ser submissa, né? Então, ela vai aceitar tudo que acontece, ela não vai se posicionar, porque o posicionamento é do masculino. Sim. E ela vai dizer sim. Às vezes ela vai manipular, então chorar, fazer uma cena ou se fazer de menor para ser vista, para ser cuidada. E sempre esperando que o outro mude, né? Sempre colocando a culpa no outro. O outro é o vilão. Ela não tem força, né? Ela é a vítima daquela situação. E isso vai, dentro do casamento, no âmbito profissional também, né? Ela não vai se posicionar em todas as áreas. Ela não vai se posicionar no trabalho. Consequentemente, ela vai reproduzir aquela dinâmica também no ambiente profissional. Então, ela vai aceitar abuso dentro do ambiente profissional, seja de colega, seja de chefe. Ela não vai se posicionar, ela ainda não tem aquela força de colocar limite. Sim. Aquela potência interna de saber qual é o seu lugar e se direcionar para esse lugar, né? Então, é interessante que, assim, então a gente vê muitas mulheres presas nessa questão da princesa, que é o quê? Não passou pela função paterna, né? Não recebeu esse masculino. Agora vamos falar da guerreira, né? O que é o arquétipo da guerreira? Aí é exatamente isso, né? Eu não recebi a minha função paterna. Por dinâmicas familiares, como você trouxe, é doloroso, né?
Então, quando a gente vai observar a fundo essas histórias e por que elas acontecem, e a gente vai entender aquelas narrativas, sempre tem um fundinho de dor. Sim. Mas é aquela mulher vai caminhando nessa jornada. E ela recebe esse masculino. E ela começa a atuar dentro dessa esfera do pai. Só que lei hermética, né? A gente funciona por polaridades. Então, se a gente está aqui no feminino passivo, que aceita tudo, que não tem força, a gente vai pro outro extremo, que é a guerreira. Aí tudo é na luta, mulher. Aí tudo é assim, né? É luta e é tudo errado. Veste a fantasia da Mulher Maravilha e vai. Vai, exatamente. E é bem a Mulher Maravilha mesmo, né? É de 7 da manhã à meia-noite fazendo coisa. Exatamente. É a fazedora. Eu gosto também de falar da mulher polvo, né? Total. Ela tá ali envolvida. Então, tem uma história de uma cliente pouco minha. ser e muito fazer, né? Exatamente, Lu. Pouco ser e muito fazer. Tem uma cliente minha que ela fala da mãe dela, que muito dentro dessa guerreira. Então, é uma mulher que sustenta a casa. Então, ela é casada, mas o marido não trabalha, nunca trabalhou. Ela sempre sustentou essa casa, sustenta 2 filhos, ajuda a outra filha. Está envolvida com igreja, está envolvida com um projeto social. Não tem tempo nenhum para ela. E se você chega e fala, mas por que você não larga? A igreja ou o projeto social precisa de mais tempo para você, né? Para você se conectar. Não. Desespero total. De jeito nenhum, porque nada vai andar sem mim, porque ninguém vai fazer direito. Então, é aquele masculino, né? Ou eu, ou eu. E não me importa se nesse caminho eu passo dos limites do meu corpo, eu fico super estressada, eu não tenho tempo para receber, eu não tenho tempo para sentir prazer. É o codependente, né? Essa dinâmica é muito complicada, porque a pessoa não sabe falar não e, tipo, ela fala muito sim para tudo e não fala e fala não para si mesma, né? Isso. E a consequência é doença. Não é nem se, é quando vai aparecer, né? Exato. Essa mãe dessa cliente estava vivendo um câncer, né? Lá. Então, câncer de mama. Né? Então, é muito potente a gente poder olhar por essa ótica e entender, porque sim, existem consequências. A conta chega. Eu sou médica, né, Lu? Então, eu vejo isso diariamente. Aquelas pessoas que chegam no final da vida, dependendo de pessoas para realizar tudo, doentes, obesas, todas inflamadas, câncer. Aquilo foi sendo construído. Opa! Não foi do dia para noite que apareceu. Não foi do dia para noite. Só foi a gota... O copo já estava cheio, só foi a gota que transbordou o copo. Exato. E o que fez o copo encher, né? É uma vida inteira dentro dessa dinâmica. Então, é isso, é a Mulher Maravilha. É essa mulher que não consegue fechar os olhos. Tem muitos ganhos secundários aí. Opa! Com certeza! Então, é aquela mulher que provavelmente não é o feminino dela que está se beneficiando daquilo. Mas de ganho secundário é aquela sensação de importância, se sentir melhor do que todo mundo. Né? É uma dinâmica que eu falo muito para as clientes, que é a seguinte, que por trás de toda Mulher Maravilha existe uma criança fraca e vazia. Que na mesma proporção desse vazio que está dentro dela, ela precisa transparecer o contrário. É uma formação reativa, né? Então, para não terem acesso à minha pequenez, essa criança ferida, essa menos, então eu preciso transparecer essa mulher super guerreira que dá conta de tudo e de todos, que é que nem você falou, a cliente assim, não, as coisas não acontecem sem mim. Gente, mas da onde surgiu essa importância tão grande de você um ser humano comum como qualquer outro, que sem você as coisas não andam? Da onde você tirou isso? Onde você aprendeu isso, né? E, no fundo, isso aqui a longo prazo é o quê? A função disso. Para que você está dando tanto e não se permite receber? Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar.
E aí, o que você vai esperar? Ah, se eu dei muito para você, agora você tem que me devolver. Olha como eu fui uma pessoa boa. Aí entra no Salvador, né, no Triângulo Dramático. Eu fui tão bom, eu fiz de tudo. Eu abri mão da minha vida, dos meus projetos para fazer isso por você. E agora você vai me deixar desse jeito. Aí fica um jogo de culpa, né? Então, você percebendo, assim, a longo prazo, a gente vai vendo um objetivo nessas mensagens desses comportamentos. Para que está fazendo isso? E quando a gente vai ver, é muito uma questão dessa insegurança, né? E buscando essa dependência de uma outra pessoa, né? Que não tem o codependente sem um dependente, né? Então, fica nessa busca de sempre ter alguém perto. Quando a gente vai ver, ficou preso lá na relação com a mãe, com essa insegurança, né? E aí você falou uma coisa interessante. Então, vai na esfera da mãe, vai para a esfera do pai. E é interessante que, assim, o saudável é equilibrar, né? As duas, né? Não é ou mãe ou pai, é as duas, né? E a gente precisa ter a nossa guerreira e a nossa princesa, seria isso? Nessa polaridade equilibrada, é isso? Sim, aí então, eu achei maravilhoso isso que você falou, Lu, e eu não posso passar sem pontuar. Opa, manda ver. Pra quê? Né? A quem você serve e quem que aguenta o peso disso, de uma relação, a pessoa abrir mão, essa frase. Então, quando você começou a falar, já me veio assim inúmeras clientes falando, né? Mas eu abri mão da minha vida por isso. E quem que aguenta o peso de uma vida? É muito peso, é um fardo muito pesado. Peso. E isso é um abuso. Você entregar a sua vida na mão de outra pessoa, isso é um abuso. Ninguém é capaz de lidar com a sua vida. É sua. E é uma criança, né? E quem aceita tá na criança também. Total. Porque se estiver no adulto, vai falar, opa, né? Exato. Calma lá. Né? Você, eu, e o que a gente constrói juntos, né? Então, é muito isso que você falou. Essas pessoas, elas vão entrando em lugares de codependência, em fases diferentes, né? Então, a princesa, ela vai entrar ali mais na parte da codependência, mais na parte da passividade, e a guerreira vai ser aquela codependente mais ativa, né? Que vai tentar salvar o outro e fazer de tudo. Por quê? Para quê? E o lugar de quem ela está ocupando? Dentro da sua família, dentro daquele sistema que ela está vivendo. Exatamente. Né? E aí é isso, a gente vai passando por esses processos, né? Então, a gente vai lá e, pelo menos para mim, foi muito interessante, porque eu entrei em contato com esse conteúdo, né? Com 24 anos. Então, muito nova. Eu acredito que muito disso tem a ver com a minha família, né? Então, como comecei falando da minha avó, da minha mãe. E elas pagaram um preço muito alto. Com certeza. Para que eu tenha acesso a isso, e que eu acredito que eu ter acesso a isso tão jovem tem muito a ver com o preço que elas já pagaram por mim, né? Nossa, é uma coisa que me toca muito. Tipo assim, falar da ancestralidade, a gente ter consciência de como foi a vida dos nossos ancestrais, o que eles passaram pra gente estar aqui e a gente honrar tudo isso, né? Me arrepia, é um assunto que me toca muito. Também eu sou completamente apaixonada, também me toca, me remete toda por dentro. Porque muitas vezes essas mulheres codependentes, elas que estão na guerreira, e vivem essas dinâmicas, elas culpam os pais, né? Ah, não, porque isso eu vivi também, eu não tive nenhum modelo saudável de relacionamento. Mas daí, pensa, você viveu uma vida inteira culpando os seus pais ou o relacionamento que eles tiveram porque você é infeliz no amor, ao invés de honrar o preço que eles já pagaram e entender que para você fica mais fácil. Os seus nós, não quer dizer que vai ser uma maravilha, né? Mas os seus nós serão outros, né? Então, a função que você está ocupando é outra. O preço que você vai pagar é outro. Mas, enfim, né? Então... E é importante isso, porque assim... E aí, quando não culpa os pais, aí transfere a culpa para outra pessoa. Aí a culpa é do trabalho, a culpa é do marido, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. E esse jogo de culpa não se responsabiliza pela sua vida, pela sua parte. Aí fica fazendo tudo para os outros,
para não olhar para as suas próprias dores. E isso vai passando de geração para geração. Então, isso que é importante, a gente olhar para trás e honrar o que elas passaram. Porque, assim, pensa lá atrás, gente. Lá atrás tinha terapia, tinha nada disso, entendeu? E fizeram o que elas podiam diante do que elas receberam, do que elas tinham. Fizeram o melhor que elas podiam. Não tem julgamento, né? E isso eu acho fantástico na sistêmica, porque, assim, não existem julgamentos. É a gente olhar para trás... Ai, gente, olha, eu fico toda arrepiada só de falar disso aqui. De você honrar a vida dessas pessoas, desse feminino que te trouxe até aqui. Que a gente atende tantos clientes, essas mulheres que chegam com o feminino completamente ferido, né? E esse apontamento, esse julgamento, essa raiva da mãe, desse feminino. E que, quando você sente raiva da mãe, você está matando uma parte sua, né? Você é a sua mãe. Então, é você aceitar e compreender o que é o saudável. Porque senão fica nesse jogo, assim, eu vou ficar culpando os outros, mas você não tem nem noção do que é o saudável. Ah, então eu recebi isso é ruim, e agora eu vivo nessa situação. Tá, mas você quer saber o que é o saudável para poder mudar, para fazer algo melhor? Não, é só a culpa dos outros. Vai. Para fazer um diagnóstico de uma doença, a gente precisa saber o que é o saudável, para saber que tratamento fazer. Então, assim, é você buscar essa ajuda, assim, tá ruim? Busca essa ajuda para olhar de uma outra perspectiva o que está acontecendo, porque é o que você falou, traz travas em todas as áreas da vida da mulher, né? Na profissão, no ser mãe, no ser esposa, na mulher em si. Não tenho tempo para mim. Pô, você não tem 20 minutos para tirar para você no seu dia? Sabe? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí você entrega a sua vida na mão de outras pessoas. E depois quer cobrar de volta. Então, isso aqui é uma dor imensa. Ao invés de ser fiel ao amor, à dedicação que veio lá de trás, e o que fazer com isso para melhorar, não, eu vou ser fiel às doenças. Aí, ao invés de levar tudo que aconteceu para a vida, melhorando, buscando essa evolução, não, eu vou ficar aqui apontando o dedo para o passado e vou dar as costas para a vida, né? Achando culpados. Exato. Então, realmente, é uma dor que mulher vai pedir ajuda. É isso. Então, eu acho que você tocou nesse ponto, né, Lu, que é essencial. Então, a gente está falando da princesa que vai para guerreira. Esse processo de ir da princesa para guerreira, ele é muito mais fácil. Por quê? Porque a nossa sociedade ela vai empurrar a gente nessa direção. Sim, Talvez uns anos atrás, isso não aconteceria, que era a mulher que fica em casa cuidando dos filhos e o homem traz dinheiro para casa, né? Então, aquelas polaridades bem marcadas. Hoje em dia, a gente é incentivada a buscar esse masculino, né? Então... muitos contextos bons também. A gente saiu de um extremo, vai para o outro. Hoje você vai para a faculdade, uma mulher vai votar, vai abrir sua empresa, vai ser empreendedora. Então, ok, essa passagem, ela é muito mais fácil de acontecer. Sim. Agora, para eu sair da guerreira e ir para a rainha, que é essa mulher que tem tanto feminino quanto masculino integrados, a gente precisa de um referencial. A gente precisa entender que o que eu estou vivendo aqui, né? Então, essa loucura, né? Porque se é o comum, né? O que todas as mulheres estão vivendo. E eu falo, assim, de um lugar de... Ano passado, teve semana que eu trabalhei mais de 120 horas na semana, né? Meu então... Deus. Uma loucura, né? Realmente. A gente precisa estar sempre se observando dentro disso para não cair nesses padrões de se provar pelo que eu faço, pelo que eu conquisto e pelo dinheiro que eu faço, né? Então, é muito cuidado. Mas se a gente não tem um referencial de rainha, né? Que é essa mulher com o feminino e com o masculino integrados, e a gente não entende que aquilo que a gente está vivendo é doentio. É doloroso. A conta vai chegar em algum momento. Tanto se eu for a mulher que não supre as minhas próprias necessidades, então a princesa que fica em casa esperando
o marido trazer as coisas, quanto a guerreira que também, né? Aí coloca o homem lá para baixo, né? E ela escolhe a dedo homens fracos para continuar na dinâmica. Né? Então, a gente precisa de um referencial. Para mim, esse referencial, eu tive vários referenciais depois que eu saí da minha cidade natal. Sim. E eu fui buscar fora, porque é isso, a gente precisa buscar fora, a gente precisa entender, olhar. E era chocante, Lu. Quando eu estava no Consciência Sistêmica, eu entrei... Vamos lá. Da onde você é, Zazá? Eu sou de Roraima. Ah lá. Eu sou roraimense. Eu saí de casa com 16 anos para estudar. E veio para São Paulo? Eu fui para Brasília. Brasília, tá. E aí eu fui pingando de lugar em lugar. Bem, né, bem aventureira. Bem aventureira, gente. Pensa numa mulher aventureira. Viaja o mundão. Bem aventureira. E aí, quando eu entrei no Consciência Sistêmica, eu era a guerreira, né? Então, eu era militante, eu não depilava, eu era assim, não queria casar, não queria ter filho, achava tudo isso um desperdício de tempo. Eu ainda não sabia que eu estava aqui para servir também, né? Para dar. Eu queria só tomar, então era bem isso, eu só queria pro mundo, né? Falava, não, imagina ter filho, ter responsabilidade, né? Eu ainda estava buscando. Sim. E aí, quando eu comecei a ter contato com toda essa expansão, eu tinha sonhos. Então, eu já estava num relacionamento com meu atual marido. E aí, sendo exposta a isso, eu sonhava que eu chegava na minha casa e olhava pela janela e me via vivendo um relacionamento feliz. E eu eu de fora, né? Então, eram duas pessoas. Essa guerreira do lado de fora, toda peluda, toda desgrenhada, assim, sabe? Toda raivosa, odiava homens. Nossa, eu odiava o masculino, odiava. E para quê, odiava. Né? Para quê? E aí eu olhava pra minha outra versão dentro de casa, vivendo feliz, e eu falava assim, não, sabe? Não, o correto é ficar aqui nessa raiva, nesse ódio. E assim, eu falo brincando com meu marido, que ele me aguentou muito, porque no começo eu literalmente castrava ele na frente de outras pessoas, né? Essa guerreira que não suporta, que fica ali medindo forças, né? Sim. Então, muitas mulheres estão presas nesse arquétipo, até o momento que elas entram em contato. Para mim, isso foi muito consciência. E como que você acordou? Tipo assim, você fez o Consciência, mas assim, dentro de você, como que você mudou a chave, assim, que saiu daquela mulher guerreira que odiava o masculino e colocou as coisas em equilíbrio? Vou aqui fazer mais um grande agradecimento e uma fala de honra, que um dos meus grandes referenciais é a Carla. Então, sim. Ela foi ela é muito importante nesse meu processo, porque ali eu comecei a entrar em contato e ela me puxando, né? Ela me mostrando várias coisas. Eu falava, gente, sempre tive muitos interesses, né? E eu me culpava por isso. Eu falava, não, gente, mas eu estou na faculdade de medicina, eu sou médica, mas eu gosto de sexualidade, eu gosto de psicologia, eu gosto de várias coisas, e eu me achava errada. Aí veio a Carla, né? Sexóloga, terapeuta, médica, ginecologista. Tipo, né? eu tô vendo um espelho aqui, o que tá acontecendo? Aí eu falei, dá pra ser. Dá pra ser Dá tudo. pra viver, né? Dá pra experienciar. E aí eu vi o casamento dela com o Fernando, né? Não de um lugar de só aluna que eu fui, mas de ter oportunidade de conviver. Sim. Falei, olha, dá pra ter um masculino e um feminino que crescem juntos, né? Que ela não é dependente, ele não é né, abusivo. É aquela coisa dos dois crescendo juntos e construindo uma história e deixando um legado. Então, honro muito eles, assim, por conta disso, porque foi um dos meus grandes referenciais. Eu falo que foi o meu também. Carla, aqui, gratidão. Aqui, ó, sempre. De vez em quando eu mando umas mensagens emocionadas, chorando. Carla, obrigada mais uma vez. Então, foi um referencial muito importante de mulher pra mim também. E assim, né? Isso foi me acordando, isso foi me despertando, mas... Então, é isso. A rainha, ela tem um homem do lado, ela tem um rei do lado. E não necessariamente esse rei do arquétipo é um homem, pode ser. Sim. Mas é esse respeito ao masculino. É a essência da polaridade, né?
que quando a gente fala de masculino e feminino, não necessariamente é o homem e uma mulher. Por exemplo, num relacionamento homossexual também existe essa polaridade do feminino e do masculino, né? Isso, e internamente também, então, né? cada um... Nós temos, eu tenho masculino e tenho feminino, Zazá também, você também, todo mundo. E aí é isso, né? Então, a gente vê fora, entende que é possível, e aí o consciência, e aí vivendo isso muito profundamente, que eu sou bem intensa, assim, o que eu faço, eu mergulho. Aí eu falei, então tá, bora nessa, né? Vamos embarcar nisso daí. E aí é essa mulher, né? Então... trazendo um pouquinho desses arquétipos. Enquanto a princesa, ela tá ali esperando alguém salvar, e a guerreira, ela fala, eu não quero ajuda de ninguém, porque eu dou conta sozinha. A rainha, ela faz, e ela sabe que ela pode, mas ela também pede ajuda. Sim. Né? Enquanto a princesa depende do masculino, e a guerreira odeia o masculino, a rainha, ela respeita esse masculino, ela honra esse masculino tanto quanto o seu feminino. Ela permite, né? Ela se abre para isso, ela se põe disponível para receber, né? Porque quando tá presa na dor, se fecha inteira, nada entra e nada sai também, né? Nada entra e nada sai, exatamente, porque se eu me fecho para o masculino que vem a partir do meu pai, ou do meu parceiro, ou do meu sogro, ou do meu filho, se eu me fecho para isso, eu me fecho para a vida. Exato. Não dá para me fechar para o meu marido e tá aberta para receber prosperidade, para fazer mudança no mundo. Não é sistêmico, né? Exatamente. Então, quem não passa pelo pai, quem não passa pelo masculino não se torna adulto. Isso é exato, né, Lu? E, assim, falo de um lugar de aprendiz, né? De estar todo dia, assim, né? Aqui, né? Peraí, deixa eu pegar esse masculino, deixa eu pegar esse feminino, deixa eu cuidar dessa criança. É todo dia, não passa, né? E isso é fundamental que você falou, Zazá, porque, assim, as pessoas, de repente, elas vão procurar ajuda, vão buscar terapia para solucionar todos os meus problemas e pronto. Não, você vai aprender a lidar com tudo isso, porque a vida vai ter problemas o tempo inteiro. Agora, como que o seu lado adulto vai lidar com isso? E a cada situação que vai aparecendo na sua vida, você toma consciência, da onde que veio isso? Porque o problema nada mais é do que uma interpretação do que a gente está colocando naquele fato. De repente, o que é um problema para mim não é um problema para você. Por quê? Porque a gente interpreta diferente, porque a gente teve referenciais diferentes. Então, eu compreendo de onde vem essa forma que eu enxergo esse fato, coloco ordem, porque é a minha criança que está vendo isso aqui. Reescreve a narrativa. Exatamente. Sei o que é saudável, que eu busco o que é o saudável. Coloco ordem, querida criança. Eu, adulta, vou lidar com isso. Eu posso. Você é só uma criança. Você fica aqui, que eu cuido de você. E aí, isso vai se tornando um hábito. E aí, quando vai aparecendo um problema, você, opa, eu já sei o que é. Eu já sei como lidar. E esse problema eu ainda não conheço. Isso aqui travou de vez. Vou buscar ajuda. Exato. Vou buscar terapia. Esse aqui eu não conheço. E a gente vai tirando as camadas da cebola, ampliando cada vez mais a consciência. É esse o poder da terapia. De você se conhecer e saber lidar com o mundo lá fora, com o mundo interno, o que fazer, como conduzir e ter a humildade de pedir ajuda, né? Porque as mulheres guerreiras não pedem ajuda, não. Mas jamais, porque já sabe tudo. Como assim, gente? A mulher guerreira não pede ajuda, não. Se você não tá pedindo ajuda, você está sendo diagnosticada que você tá presa na guerreira aí, hein? É isso, Lu. É bem isso, né? E eu acho muito potente isso. Sabe por quê? Porque dentro desse processo terapêutico, as pessoas vêm querendo uma solução. Sim. Rápida, de preferência em uma sessão, né? E aí é bem isso. Então, eu venho aqui, eu tô no lugar A e eu quero que você, minha terapeuta, me leve pro ponto B. Entrega a responsabilidade, né? De novo, no mesmo referencial que eu ficava entregando a vida para os outros cuidar. Porque aqui, gente, aqui você ficou presa no bebê. Qual é o momento que a gente morre se não tem alguém cuidando da gente? Mãe e bebê. Só que você já é um adulto, você não pode mais entregar a sua vida para alguém cuidar dela.
E aí vem esse referencial para dentro da terapia também. Ó, a minha vida tá um caos, toma aqui para você, cuida dela. Em uma sessão, tem que Faz ser em uma alguma sessão, coisa. rápido. É. E eu gosto muito dessa fala do Fernando, né? Ele, ó, não vou resolver seus problemas. Você vai tomar consciência disso. Exato. Uma constelação é para você tomar consciência. Exato, Porque a constelação não resolve... Terapia nenhuma resolve nada, gente. é você, né? Então é isso, eu vejo muito isso no processo terapêutico. Não é que a terapeuta vai te levar no lugar X, é que você vai entender o que é o saudável, o que é o doentio, vai escolher dia a dia, e é escolher dia a dia, Total. e você está munida de ferramentas aqui. Então, você aprende a cuidar da sua criança, aprende a organizar as suas funções, aprende a nutrir o seu feminino para você poder exercer aquilo. E aí, você tá ali no seu barquinho da vida, né? Aí você entra nessa mulher adulta, rainha, com feminino e com masculino integrados, que não depende de ninguém, mas pode pedir ajuda. Que faz, mas também relaxa, também descansa, também delega. Lu, as mulheres não conseguem delegar. Exatamente. É difícil, porque ninguém vai fazer melhor, porque esse homem aqui não faz direito. Mas você sabe que hoje mesmo eu me peguei nisso. Hoje mesmo eu me peguei nisso. Só pra vocês terem noção. Hoje eu saí 4 horas da manhã lá de Cotia. E o meu marido ficou de levar a Babi na escola, função de pai, normal. Eu já pensando assim, no dia anterior, eu já vou deixar o pãozinho com presunto e queijo tudo pronto lá na Tostex. Ele só põe na tomada. Eu assim, gente, o que eu tô fazendo? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que arrumar minha mala, eu tenho que arrumar minha necessaire, eu tenho que escolher as roupas que eu vou usar. Não, tipo, o que eu tô fazendo? E aí, larguei mão. Assim, ele vai fazer o lanche, ele é um adulto, ele é pai, ele sabe fazer isso. O que eu tô fazendo aqui nesse papel? E que então, talvez assim, não seja o mesmo Tostex que você faça, exatamente. mas é o do outro. E também Exato. merece, também tá bom, E ele né? faz o lanche que ele faz, entendeu? Tipo assim, ele já tem outros 2 filhos, já fez tanto lanche na vida, fez da Babi tantas vezes. Que eu tô nesse papel? Assim, gente, então... E a gente se pega nisso. Se a gente não fica esperto, a gente escorrega na casca de banana. Então, assim, agora você se coloca no momento presente, assim, opa, pô, eu não tô abrindo espaço para a função paterna dele. Então, é minha responsabilidade também. Então, deixa eu voltar aqui, porque agora eu estou na minha função profissional e nós, como um casal, a gente se equilibra. Quando ele está no profissional dele, a gente distribui, então, beleza, eu fico mais na função de mãe, de pai aqui, você vai trabalhar, inverte. E a gente vai se equilibrando nesse sentido, né? Esse é um relacionamento equilibrado, saudável. Quando os dois têm consciência de que somos seres humanos, individuais, e que a gente pulsa dentro das funções, e que tem momentos da vida que tem que dar mais atenção em uma, dar mais atenção em outra. E se o casal tá em harmonia com isso, um compreende o outro, né? Não precisa ser uma cobrança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque daí você fica na função de mãe do marido, né? Exatamente. Vamos lá, mas mãe do marido que tá cheia aí. Vamos lá. Tá cheia. O próximo tópico que era esse, né? Sobre o masculino. Exato. Lu, quando você me fala essa imagem, me vem essa imagem da rainha e do rei. Que é ali, né? O seu reino, é a sua casa, é a sua filha. São as pequenas coisas do dia a dia. Sim. E a gente precisa estar atenta, né? Porque é escorregar. Escorregar é muito mais fácil do que dar um passinho de cada vez, que é estar atenta, consciente em tudo que você faz. E dividir as funções de acordo com que cabe a cada um naquele momento e visando passar a vida, né? Que é a função mais nova. E aí, Lu, eu acho muito interessante, né? Que a gente vem falar do feminino. E eu até passo umas épocas longe de Instagram, assim, tiro férias mesmo, passo... É importante mesmo. Porque é muita regrinha, né? Então, pra você ser... Eu vim o estereótipo aqui, né? Vim de rosa e de batom vermelho, mas pra falar que vai muito além. Sim, né? totalmente. Então, tem lá na internet, não, porque pra você ser feminina, eu já vi muito isso. Você precisa ser submissa, você precisa usar
saia, você precisa cuidar do seu lar. E, tipo, né, gente, dá pra usar rosa, batom e ser, assim, né? E tá lá na Mulher Maravilha, que não descansa, que não fecha o olho, que não para, né? Reta, rígida, com dor nas costas, dor no pescoço, it, né? Várias ites, endometriose. Dá pra ser essa mulher. E como que a gente não cai nessa armadilha? A gente tem que amadurecer o nosso masculino também. Né? Totalmente. Então, eu lembro de uma cliente que eu atendi que ela estava vivendo uma relação muito abusiva. E aí ela perguntava assim, ela saiu de casa e aí esse parceiro pediu desculpas, falou que mudaria, etc e tal. E aí ela decidiu dar essa chance. E ela veio para mim e falou assim, Zazá, como que eu faço para ele não repetir isso? Eu falo assim, olha, não tem como. Olha só como a gente está presa no controle, né? Exatamente. Eu quero mudar o outro e não eu. Você não tem nenhum poder sobre isso. Eu falei, olha, você não tem poder nenhum sobre isso. O que você precisa saber é, quer dar essa chance? Você banca isso porque é você com você, né? Não é o que ele vai fazer, não é controlar, é você saber que se ele fizer, você vai se tirar dali. Então, é o meu masculino, né? E aí, Lu, é muito interessante porque eu trabalho muito essa perspectiva do limite mais importante a ser estabelecido é o interno. Começa dentro. Então, quando a gente não tá com esse masculino amadurecido dentro da gente, é aquele ânimo... Jung fala disso, né? Do ânimos negativo. Sim. Tudo que eu vou fazer vem aquela voz. Não, porque não foi bem o suficiente. Não, porque a Luísa tá me julgando agora. Aí eu saio, tenho um ótimo momento com os meus amigos, sorrio, brinco. E aí, quando eu chego em casa, vem um ânimo negativo. Nossa, porque todo mundo achou que eu era isso, eu era burra, eu falei um monte de besteira. Aquilo, não sei o quê, né? Por que eu fui falar isso? Ai, se alguém achou isso, se alguém julgou aquilo, assim... Exato. Aparece uma oportunidade de trabalho. Aí, uma parte minha quer aí vem o masculino negativo, esse ânimo negativo, que é o predador, né? Que é o barba azul. E fala, não, porque eu não tô pronta, porque eu não sei nada, porque eu vou falar. E isso acontece, né? Então, você me chamou para vir fazer o podcast. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca fiz um podcast, o que eu vou falar? Socorro! Meu ânimo negativo, ele tá aqui. Então, pra gente conseguir ser essa mulher inteira, né? Essa rainha, a gente tem que amadurecer esse masculino saudável interno em primeiro lugar. Então, é aquela... Começa dentro. Então, não, calma. Eu vou lá, eu sei o que eu tô fazendo, é uma nova experiência, tá tudo bem, eu me senti ansiosa, mas eu vou lá e vou dar meu melhor e tá tudo certo. E tá maravilhosa! Tá ótimo, né? Então é isso, é essa observação contínua, né? Exato. E superando esses limites, né? Porque o limite, quando a gente tá... A gente que vai colocando esses limites dentro da gente e a gente deixa de viver. A gente vai se colocando naquela bolha de segurança e a gente deixa de viver. E é isso que é importante, né? A gente ter esse equilíbrio entre o sobreviver e o viver, que é mãe e pai dentro da gente, andando em equilíbrio, né? Segurança e aventura. Porque se a gente fica só na segurança, a gente não vive, fica só sobrevivendo e acha que isso é vida. E só ficar na aventura, eu falo que é como se jogar de um penhasco sem corda, também não faz sentido nenhum. Então, você precisa ter esse equilíbrio para realmente ter uma vida saudável, uma vida leve, que você sabe lidar com isso. É como o carro, né? O carro tem o acelerador e tem o freio. O acelerador é a função pai, o freio é a função mãe. E precisa ter os dois. Imagina um carro sem freio, imagina um carro sem acelerador. Então, para que ter carro, né? E saber para onde ir, né? Quando você está adulto, você sabe para onde vai. Você tem os seus projetos de vida, você sabe para que você vive, você está aqui. A sua função dentro do contexto do feminino, olhando para o seu masculino também. Se permitindo abrir espaço para que o outro entre na sua vida também, porque isso aqui a gente vê muito, né? Infelizmente, que tem essa dinâmica, as pessoas se fecham, né? Agora tem a questão, né, das mulheres guerreiras, que falam muito disso,
E agora tá aparecendo esses homens também, né? Os red pill que estão nessa... É uma disputa entre masculino e feminino que não faz sentido, né? E essa é a integração dos dois que faz a vida acontecer. Agora ficar brigando quem é o certo, quem é o errado, é desse jeito que é o certo, é desse jeito que é o certo. Não faz sentido nenhum, não serve pra nada. É jogar uma energia na lata do lixo, né? Exato, Lu. E aí me vem muito essa imagem quando você fala disso. Eu não tô pronta para receber o outro. E que o outro também tem a sua realidade. E eu não tô pronta para entender que talvez ele não faça o misto tostex do mesmo jeito que eu faço. Mas ele vai fazer. Vai, com certeza. E de repente melhor do que o meu ainda. Ela vai gostar, ela gosta mais, ela prefere a comida do pai do que a minha. Olha então, só. Aí, tá vendo? E aí é isso, né, Lu? Eu falo muito de relacionamento. E esse é um ponto que eu trabalho muito, porque muitas vezes as mulheres vêm insatisfeitas com os seus parceiros ou suas parceiras, porque elas querem, na verdade, que eles assumam o lugar de serem iguais. Então... E casamento não é de igual, gente. Casamento é de dois seres diferentes. Que se completam dentro das suas potências e fragilidades, né? Então eu falo casamento é soma, é construção, não é dividir. Eu tenho que tirar do meu para dar pro outro. Não, os dois dão pra vida, para evoluir na vida. Dão pra vida. Então, mulherada, olha, vejam-se dentro do relacionamento de vocês não estão culpando o seu parceiro porque ele não é a sua amiga. Né? Muitas vezes a gente quer estar casada com a amiga. A gente quer ver no marido uma mãe que cuida de mim, um pai que me sustenta, uma amiga que me escuta todas as minhas lamúrias. Exato, é o homem, né? É o masculino. E quando a gente abre espaço para esse masculino fora, a gente abre espaço para esse masculino dentro também. E vice-versa. Exato. Então, a disciplina, o foco, a conquista, o eu vou lá e faço, eu vou lá e consigo, né? Que também é necessário. Não é só nisso, senão a gente entra na Mulher Maravilha. Não é só no feminino também, né? É saber como, quando e onde. Eu tô em qual lugar. Só que a gente só consegue, eu falo brincando, né? Não dá pra pular etapas, não dá pra estar aqui e vir pra cá. A gente só consegue colocar esse masculino e esse feminino pra jogo quando a gente tá caminhando dentro desse processo de individuação, né? Então, é bem isso. Eu acho linda essa imagem do casamento, porque ela exemplifica externamente aquilo que acontece internamente. O meu feminino e o meu masculino, cada um respeitando o outro, cada um escutando o outro, fazendo acordos, estabelecendo limites. Sim. Interna e externamente. E quando a gente casa dentro, a gente casa fora, né? Gostei dessa frase, hein? Não necessariamente com uma pessoa, né? Não, mas excelente. Mas é isso. Casamento é muito além disso, né? Isso, então é isso, né, Lu? Adorei. Nossa, adorei essa frase. Quando a gente casa dentro, a gente casa fora. Total. Nossa, maravilhoso. E agora a gente falando disso, né? Eu sei que já deu tempo aqui que o pessoal já vai falar, mas veio um diagnóstico aqui na minha cabeça, ver se faz sentido, você que é especialista nesse assunto. Então, assim, quando a gente vê o feminino brigando com o masculino, é tipo a guerreira e o guerreiro guerreando. Não saíram da dor, é isso? Nesses dois arquétipos. Literalmente isso, né? Então, às vezes, quando vai a guerreira com um príncipe, que também tem a jornada do homem, é aquela mulher que vai mandar no homem e ele vai ser submisso a ela, né? Mas se o homem tem ali um masculino mais trabalhado, né? Ele não vai submeter isso, vai dizer muito sobre a relação que ele teve com a mãe dele. E sim. dentro da dinâmica familiar dele, né? Aí vai ficar um brigando com o outro. É a guerra. Eu falo muito sobre isso, né? A gente vive guerras dentro de casa, ao invés de viver o amor. É muito mais fácil viver o amor, mas a gente quer guerrear. A gente quer brigar. É interessante porque, assim, gente, as pessoas... Casamento é pra ser amor. Chega uma hora que o casal vive em guerra e vive a vida inteira desse jeito, achando que casamento é isso.
aonde que foi parar o significado de casamento? Não, casamento, você encontrou uma pessoa através do amor, daquela sensação boa que você teve, e de repente aquilo virou um caos, uma guerra, e vive assim a vida inteira. E aí, Lu, acho muito importante, já vamos terminar aqui, né? Mas é isso, a gente bem sabe que toda crise é uma oportunidade. Total. Então, se a gente está vivendo isso e não olha para dentro, e aí acha, né? Então, o problema é sempre o outro, né? Porque a autorresponsabilidade, Deus me livre e guarde, dá até alergia. Então, aí eu culpo o outro, porque esse casamento não deu certo, aí eu vou para a vida, e aí eu conheço outra pessoa, eu vou chegar no mesmo ponto. Igual, vai Tudo trocar igual. o nome, a roupa, a cidade, mas vai ser a mesma dinâmica. E depois vai falar que tem o dedo podre para relacionamento. Pronto. Eu falo isso, né? O dedo podre, ele aponta para um problema que precisa ser olhado. Exatamente. Cabe a nós assumir esse lugar, não de salvadora do outro, né? Mas de salvadora de mim, né? E me curar, e entender essas dinâmicas e trabalhar. E isso é constante também, Exatamente. né? Porque o casamento, ele vai passar por fases também. Eu tô aqui no com comecinho certeza. do meu, mas já entendi que vai invernar, vai secar, mas E é assim é mesmo. oportunidade, né? E isso é importante, porque ter consciência de que, assim como na vida a gente vive ciclos o tempo inteiro, morte de ciclo, nascimento de ciclo o tempo inteiro, em todas as áreas, no casamento, na profissão, na relação com os filhos, tudo. É exatamente você ter consciência que casamento é a mesma coisa, que vai chegar um ponto que aquele casamento acabou. Tipo assim, namoro é uma relação. Casou, início de casamento é outra relação completamente diferente. Teve filhos, casamento é outro casamento completamente diferente. Filhos adolescentes é outro casamento. Filhos adultos é outro casamento. E esses outros casamentos, eles vão tendo que morrer para construir um novo casamento. Agora, a pessoa quer ficar presa no namoro ainda. Cadê o meu namoro? Gente, seu namorado já foi, já passou dessa fase. Você não evoluiu? Você não caminhou também? Não tem como voltar. A vida é uma mão única. Não existe bebê que nasce e volta para o útero. Tem que continuar evoluindo. E aceitar isso. Essa dificuldade das pessoas de aceitar que tem coisas que precisam morrer. Os ciclos precisam morrer para a gente nascer para novos, né? E formar a vida contínua e muito mais leve. E aproveitar a vida, senão fica lutando para voltar numa fase que não existe mais. Não faz sentido, né? Exato, Lu. Então, você falando isso, eu me lembrei também que muitas mulheres queixam disso, né? Porque a paixão não é mais como antigamente. Eu quero sentir de novo aquilo que eu sentia no começo. Não vai. Mas pode ser ainda melhor. Exato, E esse é o onde ponto. que a gente ficou presa nisso de que tem que ser igual em uma coisa? Tá tudo em movimento, tudo que é vivo. Eu, você, a Babi, o relacionamento, o seu relacionamento, o consciência sistema, tudo tá vivo, evoluindo, crescendo, mudando, modificando. Por que o nosso relacionamento não? Isso que é crescendo, gente. Você falou uma coisa muito importante, porque assim, lá no namoro tinha um só. Agora tem várias coisas acontecendo. É integrar, é somar, entende? Então, é para ficar cada vez mais prazeroso. São prazeres diferentes. É lógico que a fase do namoro é uma delícia. A gente vive no mundo da lua, quer ficar só perto daquela pessoa. E é uma delícia, e é para internalizar aquilo. O namoro é justamente para formar vínculo com aquela pessoa. Formou o vínculo, agora é ter cada vez mais. Pronto, o vínculo já está internalizado. Agora são duas pessoas olhando para a vida e evoluindo na vida. Né? E vamos embora. E vamos embora, porque o nosso tempo acabou. Zazá, nossa, foi maravilhoso. Que bate-papo gostoso. Adorei. Vocês vão ver a Zazá mais vezes aqui, porque tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. Zazá, muito, muito, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Seja bem-vinda sempre. A casa é sua, você sabe, né? E quer se despedir? Um prazer, Lu, enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. Quero mais. Então, acho que a gente falou de duas coisas que a gente tinha separado, né? De tão gostoso que estava o papo.
E é uma honra enorme estar aqui na minha casa, nesse lugar que me pariu para a vida. Certeza. Muita honra e muita gratidão sempre. E é isso. Zazá faz parte da família, gente. Zazá é a nora da Carla, faz parte da família. Mais uma terapeuta aqui com a gente. E é muito bom, né? Ver que esse conhecimento ele vai afetando as pessoas no sentido positivo e de levar isso para frente, né? Cada um do seu jeito, na sua personalidade, mas o foco é sempre o mesmo de levar para uma vida mais saudável. Levar para frente e reverberar, né, Lu? Exatamente. Porque eu falo que esse conhecimento e essa consciência, mesmo eu saindo do meu lugar de salvadora, da minha própria família também reverbera ali dentro, Total, na minha família de origem. Exatamente. Então, é uma grande honra Que estar bom. aqui, sempre animada já para as próximas. Ai, que delícia! Gratidão, Zazá. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por acompanharem até aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!